Muito bom dia a todos vocês, bom domingo para todos. Todos vocês conhecem, meu nome é Denilson, o canal é DRM e nós estamos aqui para falar para informar você mais uma novidade, né? Algo que as pessoas talvez não conhecem, talvez você não conheça, que eu vou falar para você, mas eu vou falar para você. Nós sabemos que quando Adão tocou naquele fruto proibido, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, budista, quando Adão tocou naquele fruto, no fruto que ele não podia tocar, que a gente não sabe ainda diagnosticar qual é, ou dizer qual é o fruto, ele tocou na morte. Ele desencadeou um processo que culminaria na morte da primeira alma existente no universo. A alma do nosso Salvador seria exposta quando Adão e Eva tocou naquela árvore e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e da ciência. Todos os dias nós falamos aqui que o Adão e a Eva, eles não iriam provar da mortalidade caso ele estivesse firme e não desobedecesse o mandamento do Pai. Eles tinham que permanecer firme para não tocar naquela árvore da morte. A morte estava ali, rondando, esperando uma oportunidade. E tinha um agente trabalhando para o espírito morte chamado Lúcifer, chamado Ra-Satã. Veja se você entende, o Ra-Satã, ele não ia puramente entrar ali se não tivesse um ser aqui na Terra mais poderoso do que ele. Eu quero que você entenda que a morte, ela não é o diabo, gente. O diabo é uma coisa e a morte é outra coisa. É uma questão de raciocínio lógico. Quem conduz as pessoas à morte é o diabo, é o Satanás. Ele conduziu o tempo todo para tirar a bênção do pai de Adão. Ele tirou de Adão a bênção. Por quê? A gente sempre tem que voltar para poder falar para todos vocês. O Terron, quando ele se separou do Criador, aquela parte que o pai tirou ruim, a qual ele aprisionou com a sua mão esquerda, essa serpente beliscosa, ela saiu das mãos do Criador. Automaticamente, quando ela saiu da mão do Criador, ela passou a atacar tudo que o Criador fez. Do mais forte anjo ao mais fraco ser, a quem o Criador, que nós chamamos de Yahweh, que você conhece como Deus, mas que os hebreus chamam de Yahweh, toda a criação se viu ameaçada com este ser chamado Terron. Esse Deus chamado Terron, que você não conhece, que a igreja evangélica não conhece, que os católicos também não conhecem, e que muita gente pensa que é ficção científica. Mas o Terron, ele existe, ele se esconde. O Terron, ele se esconde de toda a humanidade. Ele é um Deus. É isso que você tem que entender. O Terron, ele é um Deus. E como Deus, ele tem poderes. Poderes esses dados, paz meus senhores, pelo nosso Criador. Só que existe uma forma de se livrar desse Deus, desse Terron. Existe um jeito de você se livrar dele. Só há uma maneira de você se livrar dele. Você optando pelo bem. Você optando pela parte do Salvador da humanidade.
que foi a alma do Criador que veio em terra e se fez maldição por nós em carne. Agora você vai entender o que muita gente não entende. Não tem jeito. Terron, ele nasceu, essa morte e o inferno nasceram por causa de Lúcifer. O Lúcifer, ele achou que ele ia agradar o Criador se ele destruísse Terron na sua forma de serpente beliscosa. Um dragão, melhor dizendo para vocês. Então ele passou pelas dimensões, como ele é um anjo muito poderoso, chegou até esse planeta antes de nós sermos criados e travou uma batalha com este ser e com os anjos que o seguiram, uma batalha épica, onde que o Criador não pediu para ele vir aqui atacar Terron. O Criador estava preparando um paraíso, preparando um jardim, para mais tarde, depois que Adão conseguisse comer ou conseguisse vencer os 7 períodos, 7 milênios, ele iria pegar o Lúcifer, e Lúcifer, Adão e Eva iriam reconstruir todo esse planeta a partir do paraíso. A partir do paraíso, eles iam cuidar de tudo isso aqui. Veja bem, gente, quando a gente lê no livro de Gênesis, que no princípio criou Deus o céu, a terra, e a terra era sem forma e vazia, ele estava criando isso. Terron já existia. A deusa falida já existia, já tinha havido já a primeira guerra. E toda essa maldade que o Pai viu lá entre os seres angelicais, toda a destruição, ele aprisionou tudo isso. Esse espírito, esse sentimento, ele colocou isso dentro de um avatar, dentro de uma árvore, que Adão teria que viver 7 milênios para ele poder, depois do descanso do Eterno, Salvador, o Criador do céu e da terra, quando ele despertasse, Adão, quando comesse o 7º fruto da árvore da vida, ele iria acabar com aquela árvore, ou seja, ele iria acabar com tudo que Terron fez. Você vê por que tem muita gente que não entende por que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal existia. A árvore do conhecimento do bem e do mal existia porque muita coisa que o Criador viu lá em cima, essa atitude de Lúcifer, ele também colocou dentro desse avatar para acabar com o mal. Ele ia acabar com o mal não ia existir. E essa criatura que ele fez do barro e de vários elementos da natureza e do universo, que é o ser humano, iria reinar, Adão iria reinar com ele aqui na Terra. E dali, ele, juntamente com Lúcifer. Lúcifer seria o embaixador, levaria as ordens para Adão, não sendo mais do que Adão, e Adão aqui ia ser uma espécie de profeta, uma profeta de rei, um tipo de Deus aqui na Terra. Mas todo esse mal foi quebrado, sabe por quê? Porque o Lúcifer se aliou a Terron. O Lúcifer se aliou a Terron como? O Lúcifer esteve aqui e antes que o Altíssimo pedisse a ele, que o Altíssimo não ordenou a ele que atacasse a Terron. Porque se o Altíssimo quisesse, gente, quando ele se livrou das mãos do Altíssimo, o Altíssimo poderia destruir ele tranquilamente. O Altíssimo podia destruir aquele ser tranquilamente, mas ele não quis. Ele não quis matar Terron. Ele permitiu que Terron escapasse das mãos dele. Ele permitiu na sua grandeza. Mas ele agora, ele vai aniquilar Terron.
Quem é Terrom? Terrom se transformou. Depois que Samael desceu, ele usou uma espada chamada Metistófole. Isso está no livro Lucifer, o primeiro anjo. E ele cortou o Terrom em duas partes. Ele cortou um Deus. Ele dividiu um Deus em duas partes. Ele dividiu o Terrom na cabeça, que é a morte, e no corpo, que é o inferno. O inferno não é um lugar. O inferno é um ser. É o corpo desse Deus, que foi lançado no abismo. Ele passou pelo abismo através da fenda do meio da terra, do centro da terra. Foi ali onde houve a primeira batalha. E foi dali, do centro da terra, que o Criador, Yahweh, ele começou a obra da sua criação nesse planeta. E dali, do centro da terra, ele emanou para criar o paraíso. E a morte passou a existir. A morte passou a existir no plano material desse mundo. O Deus chamado Terrom passou a ser um ser que ataca todos os seres vivos desse planeta que Yahweh criou. Todo. Do mosquito, do rato, da barata, todo ser que vive, Terrom, ele tem poder sobre esses seres. Tudo que existe na matéria, tudo que foi criado na matéria, ele pode destruir. Que coisa terrível, né, pessoal? Então a morte, foi dado poder à morte sobre todos os seres humanos. Não adianta o ser humano hoje está todo mundo correndo, né, para evitar a morte, não é isso? Nós estamos inventando remédios para evitar a morte, tomando picada de abelha. Não tem como evitar a morte. Mesmo aquele que está dizendo assim, e há um julgamento, né? Não, eu estou preparado, eu estou imunizado. A morte ri dele. A morte ri de todos. Nós temos um período na Terra. Esse período é compreendido entre 120 anos, gente. É nesse período você vai nascer, vai crescer e vai morrer. Como todos experimentaram a morte nesse plano. Não era para experimentar. O próprio Adão relata isso nesse livro aqui, ó. O Adão relata isso, que não era para experimentar. Então, deixa eu falar uma coisa para todos vocês. Deixa eu falar uma coisa da temível morte para vocês. A morte só existe nesse plano material. A morte, ela não pode tocar nem na tua alma e nem no teu espírito. Ela pode te aprisionar. Ela pode aprisionar sua alma e seu espírito, mas não pode te matar. Você sabia disso? Você não sabia, né? Pois é. Mas para você não ser prisioneiro dele, da alma, para você não ter a sua alma, você é alma. A tua alma que carrega esse corpo, para você não ser prisioneiro no inferno, que o inferno é o corpo dele. Veja bem, a alma, ela desce. Toda a alma, ela não sobe, não. O que sobe é o espírito da pessoa quando morre. Quando a pessoa morre, o espírito sobe, porque o espírito carrega esse corpo junto com a alma. O espírito vai para o Pai. O espírito é tudo que você fez, o teu espírito registra. A tua alma sente e o teu espírito registra. Por exemplo, eu estou filmando aqui agora, gravando. O meu espírito está gravando isso agora. E quando o meu espírito subir, o meu espírito vai levar essa informação lá para cima. Já a minha alma, ela está sentindo isso. Ela está vivendo isso. A minha alma está falando com vocês aqui através desse vídeo. Todos vocês, não importa, pode ser presidente da República, pode ser deputado, pode ser senadores, pode ser bispo, arcebispo. Todos vocês, todo ser humano, todos
todos os seres humanos têm espírito e alma. E estão sujeitos à morte. Meus amigos, vocês, nós estamos sujeitos à morte. E através da leitura, nós vamos descobrir, isso aqui não é espiritismo, porque o espiritismo também foi inventado pela cabala judaica. Isso não é esoterismo, isso não é uma nova religião, não. Isso é conhecimento. Quem tem ouvido tem que ouvir. Então, o sentido dessa palavra é o seguinte: a morte que está rondando o planeta, está rondando todas as pessoas, elas percebem o medo. Você está entendendo o que eu estou te falando? O medo é percebido pela morte. A morte só não ataca a todos de uma só vez porque a força dela foi tirada. E é isso que eu quero dizer aqui para você. Aqui, tem um livro chamado A Descida de Cristo ao Inferno, que está nesse livro apócrifo aqui, ó, na página 572, que eu vou ler para você, um pequeno trecho, para você ficar sabendo e ficar contente ao mesmo tempo. Olha só, presta atenção. Olha só o que aconteceu aqui. Então, Satanás está no capítulo 2, na página 573. Então, Satanás, o príncipe da morte. Por que ele é o príncipe da morte? Porque o Satanás, junto com as suas hóstias, estavam dominando todo o planeta, gente. E eles levavam as pessoas para a morte na matéria. Então, dizendo assim, ó, Satanás, o príncipe da morte, ouvindo o brado, fugiu aterrorizado para dizer ao inferno: meus ministros e todos os infernos, vinde todos aqui, fechai a vossa porta e cortai os ferrolhos, lutai com denodo e resisti. Sendo donos das correntes, venha ficar preso nelas. Então todos os seus ímpios, satélites perturbadores, puseram-se apressadamente a fechar as portas da morte e a verificar as ferraduras e ferrolhos e empurrar com firmeza todas suas armas e lamentar com sinistra horripilante. Então Satanás disse ao inferno, ó, Satanás e inferno. Satanás conversou com o inferno. Prepara-te para receber alguém que vou trazer-te. Mas o inferno assim respondeu, Satanás, esta voz não foi outra coisa senão o brado do Filho do Pai Altíssimo. Pois diante de suas palavras, a terra e os lugares do inferno entraram em comoção. Penso que tanto eu quanto minhas ligações ficaram agora patente e descoberto. Mas afirmo-te, ó Satanás, cabeça de todos os males, por tua força e pela minha, que não tragas a mim, a não ser que, querendo pegá-lo, venhamos nós a ser preso por ele. Pois se somente com a sua voz minha fortaleza ficou de tal forma desfeita, que fazer quando estiver na sua presença? Por sua vez, Satanás, o príncipe da morte, assim respondeu, por que gritas? Não tenha medo, perverstíssimos amigos de outrora, porque fui eu quem incitou o povo judeu contra ele. Graças a mim ele foi ferido com bofetadas. Eu penetrei na sua tradição através de um dos seus, e além disso, é um dos muitos temerosos diante da morte, posto que, deixando-se oprimir pela força do temor, disse, a minha alma está triste até a morte. Eu mesmo trouxe até ele, e já que agora está dependurado no madeiro ou numa cruz, então o inferno lhe disse, se é ele quem somente com o poder do seu verbo fez Lázaro voar das minhas entranhas, como uma água, morto, já há 4 dias, esse não é um homem na sua humanidade, mas sim Deus na sua majestade. Suplico-te então que não nos traga aqui. E Satanás contestou, entretanto, prepara-te, não tenha medo,
agora que já está dependurado na cruz, não posso fazer outra coisa. Então o inferno respondeu a Satanás da seguinte maneira: se então não és capaz de fazer outra coisa, tua perdição está perto. E em última instância eu ficarei sim abatido e sem honra, mas tu serás crucificado sobre o seu domínio. Enquanto isso, os santos de Deus estavam escutando a contenda entre Satanás e o inferno. Eles ainda não reconheciam, mas estavam a ponto de começar a conhecer. E o nosso pai Adão, por sua vez, assim respondeu a Satanás: Ô príncipe da morte, por que tremes e te amedronta? Olha, o Senhor virá destruir agora mesmo toda a tua criatura, e tu serás amarrado por eles e ficará preso por toda a eternidade. E então os santos, ao ouvir a voz do nosso pai Adão, e ao ver que a integridade respondia a Satanás, alegraram e sentiram-se reconfortados, e em pouco tempo puseram-se a andar em massa de lado de Adão, e reuniram-se eles. E o nosso pai Adão, ao olhar mais atentamente para toda aquela multidão, admirava-se de ver que todos haviam sido gerados por ele e neste mundo. Então, depois de abraçar todos os que estavam ao seu redor, disse aos seus filhos Sete, derramando amargas lágrimas: meu filho Sete, conta aos santos, aos patriarcas e aos profetas, aos guardiões do paraíso e tudo quanto cai doente, que eu envieste para que me trouxeste um pouco de óleo da misericórdia e me ungisse. E Sete disse: quando me enviaste à porta do paraíso, eu orei e roguei ao Senhor com lágrimas e chamei o guardião do paraíso para que ele me desse um pouco do óleo. Então o arcanjo Miguel saiu e disse: Sete, por que choras? A propósito, saiba que teu pai Adão não receberá este óleo de misericórdia, senão depois de muitas gerações se haverem passado, pois descerá do céu ao mundo o Filho de Deus, e ele será batizado por João no Rio Jordão, e aí o Pai receberá esse óleo de misericórdia juntamente com todos que creem nele, e o reino dos que acreditaram nele permaneceram para o século. Desculpa ler isso tudo, gente, é muito emocionante isso. É muito emocionante isso, gente. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é budista, você que está adorando a maçonaria, a sociedade secreta, a sociedade do Vril, escuta isso. Aquele a quem tu segue é derrotado. A morte é derrotada. A morte foi aprisionada, gente. Eu não tenho que temer a morte. Você não tem que temer a morte. Você não tem que temer a morte, é claro. Se você estiver com ele, com você. Porque o que o Satanás fez? Ele mudou o nome do Salvador. Ele botou outro nome no Salvador. Ele botou o nome de Jesus para vocês não encontrarem a salvação. Ele botou o nome de Deus para vocês não clamarem o Criador do céu e da terra. O nome de Deus, gente, é Yahweh. E o nome do Salvador é Yahushua. Eles mudaram, Constantino mudou esse nome, omitiu esse nome. Mas esse nome está brilhando agora. Então, se você está me ouvindo agora, pessoal, ainda é tempo. Se você está vivo, viu esse vídeo, ainda é tempo de você se arrepender e conhecer Yahushua. Não é a nova religião, não. Não é nova igreja, não. Ó, esquece isso. Não é uma nova maneira de viver. Não é não. Yahushua é mais do que isso. Yahushua é a vida. Se você se apegar a esse nome aqui, só um nome, só chamar o nome que nem um ladrão fez lá na cruz, como você conhece, o Dímaco fez na cruz, se ele chama, Senhor, permita-me que esteja contigo, só você falar Yahushua, eu aceito, eu te aceito. Você estará protegido contra essa corda, contra o inferno, e contra Satanás, e contra os demônios, contra os anjos caídos. Terás a proteção, tu terás uma luz dentro de você, uma luz que te cobre, que acompanha os teus caminhos, que você não vai precisar de nada, nada desse mundo. Porque no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra da Onipotência. Fala assim, ó, Deus meu em que confio, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as asas dele. E a morte não terá poder sobre a sua vida. Satanás e seus anjos não terão poder, o medo não vai precisar estar no teu coração, porque você sabe que aquele ser que vai atacar a sua carne, que nós somos postos, porque somos carne, mas ele não vai roubar-lhe a tua salvação. Creia em Yahushua, gente.
Se você quer saber mais sobre Yahushua, eu te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Você pode entrar usando o link. Entra no nosso grupo, o link vai estar na descrição e você vai descobrir muitas coisas. Eu convido você, se você é cristão, é evangélico, é espírita, é cadecista, entra no nosso link e nós vamos conversar com você, porque tem coisas que eu não posso falar aqui abertamente. Todos nós fomos enganados pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas católicas, pela religião, gente. Porque na igreja não é a parede, são pessoas, somos nós. Ele morreu por nós. Venha conhecer um pouquinho desse trabalho que nós estamos apresentando para você. Então o link vai estar na descrição. Se você quiser entrar no link, se você quer descobrir realmente quem é Yahushua, se Yahushua é realmente o verdadeiro nome de Jesus, entra no link que nós vamos falar com você. Tá bom? Um ótimo domingo, tudo de bom para você. E que Yahushua e que Yahu, o nosso Criador, te abençoe e faça você ver a verdade. Bom dia, pessoal. Pega a visão, hein?